Estivemos aqui com o Dr. Rui Campante, diretamente de Lisboa, atualmente diretor do Hospital Santa Cruz, em Lisboa. E eu gostaria de saber dele, né, primeiramente, o que ele tem achado do Congresso, estando em Fortaleza, e de como foi, toda a sua participação aqui no evento juntamente com a gente. Bem, como sabe, não é a primeira vez que aqui estou, já aqui tive várias vezes, tive a oportunidade de participar aqui na reunião anual da vossa sociedade. Tenho aqui muitos colegas e amigos e aquilo que mais me tem sempre chamado a atenção é a quantidade de experiências que nós podemos viver aqui, porque o Brasil é um país muito grande comparado com Portugal, tem muitos centros e tem centros com muitas realidades que são muito diferentes das portuguesas. E aqui, nas sessões que nós estamos, conseguimos perceber, primeiro, que a nossa língua portuguesa é difícil de captar para os brasileiros, vou falar mais baixo, mais devagar, mas segundo, que de facto há aqui centros que fazem grandes programas inovadores, quer nas coronárias, quer na estrutural. E o programa científico tem muitas salas em simultâneo, sempre com muita audiência. É um programa muito participado e com pessoas que são peritas nessas áreas. Aqui, por exemplo, hoje, que é o último dia, tivemos há pouco juntos numa sessão de inteligência artificial com colegas brasileiros que são referências mundiais nessa área e, no fundo, foi uma discussão muito interessante perceber filosoficamente como é que nos estamos a posicionar como cardiologistas de intervenção e como é que vamos conseguir validar aquilo que a inteligência artificial nos está a dar. Se vamos, no fundo, ter uma validação das novas inovações, como, por exemplo, temos para novos dispositivos. Isso foi uma das áreas que eu achei mais interessante e ver como a inteligência artificial já está, não é o futuro, já é o presente na nossa realidade. Outra das coisas que eu achei muita piada foi muito interessante, foi também outra sessão que acabámos de estar sobre os estudos mais recentes nas áreas da intervenção valvular aórtica, por exemplo, comparar o estudo Landmark com o estudo SMART, a diferença do perfil dos doentes e como é que eles se aplicam no nosso dia a dia, porque nós temos doentes que são normalmente mais idosos, com um risco acrescido, e estes estudos são doentes, por exemplo, o Landmark, um estudo da Alzheimer's, o SMART relacionados com anéis mais pequenos, e como é que nós conseguimos aplicar depois o conhecimento dos estudos no nosso dia a dia. Isso até começou pelo primeiro dia em que tivemos aqui uma ação muito interessante sobre o papel, o estado da arte nas TAVI. No fundo, lembro perfeitamente, a colega falou de uma aplicação muito interessante, como é que nós podemos simplificar os processos do dia a dia em todos os centros, para os doentes Sim. terem alta logo no dia a seguir. Foi uma das coisas mais interessantes, porque no fundo se consegue aplicar isso e a experiência real aqui no Brasil é possível dar alta no dia a seguir. Outra coisa é, por exemplo, a questão que nós falámos de aplicar quais são os estudos aleatorizados que existem, como é que eles estão a ser realmente utilizados no nosso dia a dia. Podemos usar a informação para os nossos doentes. Eu diria que sim, há várias áreas onde a taxa de pacemaker, a regressação para valvular, os eventos, o AVC, os estudos permitem-nos perceber quais são os dispositivos que podem ajudar nessa área. E finalmente, numa forma geral, percebemos que a forma como estamos a posicionar as válvulas tem que já deixar uma janela aberta para o futuro, para Sim, perceber como é que, se tivermos de fazer uma nova intervenção, como é que vamos planear em função da exatamente. primeira. E no fundo, isso são as experiências que eu tive, depois as coronárias, aqui a Training Village com vários simuladores, que é uma área que me interessa imenso, porque eu penso que a Tem cada vez educação mais evoluído nos eventos, né? Essa é, parte com simuladores e é é isso mesmo. interessante. Eu tenho tido a responsabilidade na Europa de implementar os programas de certificação e treino, e a simulação é uma parte integrante do treino de qualquer novo cardiologista de intervenção, porque acelera muito o processo de conhecimento e da autonomia, e além disso permite que muitas pessoas consigam, no fundo, ter uma experiência sem ser com a curva de erros que nós temos nos doentes, ou seja, Sim. conseguimos evitar complicações dos doentes à custa da simulação.
Doutor Juan, eu tenho uma pergunta para o senhor. Aqui no Brasil, ainda são limitadas, né, as indicações da TAV no Sistema Único de Saúde, né, de forma normativa. O senhor, como diretor de um programa de intervenção estrutural, né, em Portugal, é, o que acontece de diferente, por exemplo, em Portugal em relação ao Brasil, de forma comparativa, em termos de indicação, de acessibilidade, por exemplo, ao implante de válvula aórtica percutânea? Pelo que eu te percebi, o processo de aprovação aqui dos doentes é um processo que não é expedito, não é fácil. Não. É muito trabalhoso para os médicos que A maior acompanham parte os das doentes. vezes judicializado. É. E isso é uma coisa que demove, que desmotiva as pessoas de conseguir fazer e, portanto, comparativamente com a realidade europeia, de uma forma geral, em quase todos os países da Europa, quando é colocada a indicação da TAVI, desde que o dispositivo seja aprovado pela EMEA, pela entidade que regula os dispositivos, nós podemos utilizar. É muito mais a nossa responsabilidade como operadores definir quando é que não queremos utilizar por futilidade do doente que já está num estado com demência, com uma condição que não vai ganhar qualidade de vida. Temos também agora a pressão maior, que aqui também há de surgir, que são os doentes, ouvem falar de técnicas menos invasivas e por vezes estão convencidos que a técnica TAVI é aplicável ao seu caso. Tem 50 anos ou 60 anos, tem uma bicuspidia e nós aí, a evidência ainda não nos suporta nesse sentido e também aí continuamos a indicar na Europa, em regra geral, o doente para cirurgia. Mas claramente penso que a questão de ser trabalhoso aprovar doentes está a impedir muitos brasileiros ter acesso a um tratamento. Posso dizer que eu conheço pessoas em Portugal cujos familiares estão a viver aqui e perguntam se podem levar para Portugal para conseguir pôr a TAVI. Portanto, isso é uma realidade que eu conheço. Eu espero que essa realidade mude, né, e que seja acrescido aí as normas técnicas no Brasil da ANS, de ampliação de indicação da TAV. A gente tem trabalhado para isso, eu acredito que a SBHCI ao longo dos anos aí tem conseguido muitas vitórias junto às aprovações. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi um prazer. Muito obrigada E por ter vindo ao estar aqui outra Brasil. vez com todos vocês e com o senhor. Igualmente, nos vemos. Muito obrigado.